Toda a vida é yoga, diz Sri Aurobindo, escritor, poeta e yoga indiano que morreu em 1950 e inspira gerações de praticantes de yoga em todo o mundo. O projeto Corpoética foi construído a partir da perspectiva de que o yoga pode ser praticado nas mais diversas situações. A influência do pensamento de Sri Aurobindo foi se tornando presente em primeiro lugar, na amplitude das práticas de uma mínima yoga diluída nas salas de aula, para aulas gratuitas aos funcionários, estudantes e professores do Departamento de Ciências Humanas no Campus 3 da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro. E o projeto se estendeu, principalmente para aulas de yoga na Escola de Tempo Integral e aos alunos secundaristas do Centro Territorial de Educação do Sertão do São Francisco. Além disso, em oficinas de respiração e yoga integrativo no Centro de Terapias Naturais Gianni Bandi. O Grupo Corpoética é um grupo de pesquisa e extensão, que nasce dessa vontade, dessa inspiração de religar corpo, vivências corporais, com ética, com visão de mundo. E nasce, na verdade, da minha tese de doutorado em Ciências Sociais, em que eu procurei estudar as relações entre visão de mundo, atitude política e estilo de vida de 3 comunidades de um movimento místico-ecológico. E dentro desse movimento místico-ecológico, o yoga aparece aí como uma filosofia de vida que marca a trajetória de vida desses militantes, né, de movimento místico-ecológico. E eu procurei estudar essas relações. Estar no corpo, ser um corpo, afastar-se dele, mesmo nele habitando. Examinar a diversidade de formas, disciplinas corporais, ritmos e habilidades que o corpo desenvolve, não como objeto a ser dissecado, quando morto pela ciência médica, mas como sujeito cultural, dotado de potencialidades e de movimento. Corpoética é assim, uma ética tornada corpo, uma poética do existir, livre e responsável no mundo com os outros. É um corpo que se expande, que redescobre o poema vivo que é. Um olhar, um terno sorriso, um carinho, um desbravar de fronteiras, um liquidar das amarras e simplesmente existimos simples e belos, sem limites, com ciência, com yoga. O modo como nós aprendemos o ser social através do corpo, na medida em que somos um corpo situado no mundo, ocupando posições, sofrendo as injunções dessas posições social e desigualmente distribuídas. O corpo situado em uma cartografia social, o corpo sitiado, mas carregando consigo em suas dobras e limitações
uma visão de mundo. Namaskar. Saudação é uma saudação do yoga, que significa: eu saúdo o divino em você com toda a força da minha mente e com todo o amor do coração. Basicamente, o yogi veja o ser humano como uma manifestação de Deus, basicamente com uma parte físico, psíquica e espiritual. E, portanto, nos acostumamos mais a ver a parte espiritual como uma parte mais bonita, mais linda, mais atrativa, e a parte que linka todos os seres viventes deste universo. O yoga, desde na faculdade, teve um impacto muito grande na minha vida, nos meus colegas. E acredito na vida de qualquer um que opta esse caminho. Um dos impactos, por exemplo, foi o melhoramento da concentração, melhoramento do propósito na vida. Você adquire uma certa personalidade, um certo centramento consigo mesmo, né? E isso facilitou a tomar decisões, rumos, até na questão de estudar, né? Onde com a concentração poderia estudar muito mais rápido, né? O yoga tem exercícios que nós chamamos asanas, que são exercícios biopsicológicos, exercícios que afetam a biologia, especificamente afetam as glândulas, afetam as secreções hormonais. Equilibrando eles, cria um campo harmônico, um campo harmonioso para a mente funcionar mais. E assim, o estudo, a memorização, a análise fica mais acelerado. Em pouco tempo, você pode assimilar muito mais que algumas pessoas. Então, o yoga, ele se apresenta para nós como uma filosofia de vida, mas também como uma disciplina de autoconhecimento, como uma técnica, com um estilo de vida que nos faz lembrar, por exemplo, né? Tagore é um poeta que fala sobre isso, nos faz lembrar desse grau de parentesco que nós, humanos, temos com outros seres da natureza. Então, as posturas de yoga que nós visitamos aqui, elas lembram esse grau de parentesco, né? Quando nós imitamos uma árvore, quando nós imitamos um pássaro, é como se nós estivéssemos também entrando em empatia, em sinergia, em comunhão com esses seres e despertando, desenvolvendo essas potencialidades em nós. O corpo é de veras humilde. Enfrenta os medos do emocional e os conflitos da mente e entra no estado de presença aberto pelo asana. Se o limite de alguma articulação impede o êxito completo dessa abertura, o corpo, estando a salvo dos hábitos mentais de competição, se acomoda onde der, arranja-se com o que tem. Ao executar posições que remetem a animais, plantas ou seres arquetípicos, o yogi realiza uma visão, um modo de ser no mundo. Em sua iniciativa de reproduzir na linguagem do corpo o triângulo ou outras formas geométricas, ele incorpora ideais de equilíbrio e simetria. Nós desenvolvemos mais a cabeça, a única coisa é que o corpo não acompanhou. Estamos resgatando isso, como você falou, voltando à pureza, voltando àquilo que é mais a intuição do corpo, o instinto do corpo. E o corpo sabe muito bem, mais do que a cabeça, o que é bom para mim. A cabeça depois pode acompanhar, mas é através do corpo. Daí a importância. O corpo é dentre todas as partes, né? Eu tenho a mente, eu tenho a emoção, né? Eu tenho a minha força, mas o instrumento mais próximo da minha alma é o corpo. E a nossa sociedade esqueceu do corpo. Às vezes a gente não se dá conta de que habita um corpo esquecido, né? Como a gente vem para
para essa existência e tem emprestado uma coisa tão extraordinária que é o nosso próprio corpo, e a gente não se dá conta desse templo sagrado que nós habitamos, né? Essa capacidade que esse encontro despertou em mim de perceber o meu corpo, sobretudo a minha pele, né? Então, por exemplo, a sensação que eu tive de que a pele dos meus pés toca pontos de conexão com a galáxia. O yoga, ele tem essa proposta, como outras tantas práticas integrativas e complementares de cuidados com a saúde, né? O yoga é considerado uma prática também como uma espécie de medicina, né? Não uma medicina, obviamente, convencional, mas uma medicina da alma. Então, o yoga é uma medicina da alma. Uma medicina da alma que liga corpo e mente. Esse projeto também permite a descristalizar alguns conceitos, como o termo alternativo, né? Então, a proposta é de soma. Nenhuma medicina, nenhuma terapia se alterna, mas todas se unem no processo da cura. O objetivo é esse. O yoga, como a ciência de desenvolvimento da mente, da harmonização do psique, da harmonização das emoções, se torna uma ciência importante, imprescindível na educação da juventude. Ainda mais hoje, com a quantidade de estresse que passa pela sociedade, a pressão da vida torna o yoga ainda uma arma eficaz, né, na fortalecimento individual, em direcionamento da meta, remoção, eliminação do estresse, da adrenalina e cortisol, e ainda da paz e alegria. No nosso mundo, em uma educação onde a gente perde a nossa consciência corporal, é muito fácil da gente ser levado em hábitos e atitudes, em práticas que são nocivas a nós próprios. E se a gente desenvolve uma atitude nociva com nós próprios, é muito comum que a gente faça isso com os outros sem ter consciência de que a gente está fazendo. Desse modo, então, ter uma consciência corporal é um princípio básico para que a gente possa ter uma atitude íntegra com nós mesmos. E a partir do momento que a gente passa a ter uma atitude mais íntegra com si próprio, a gente pode ofertar também uma relação mais íntegra com os outros. Isso, o yoga é uma prática de cuidado. Cuidado consigo, cuidado com o outro, para ir cuidar do mundo. E alguns autores, alguns filósofos, alguns praticantes de yoga consideram que é também uma forma de revolução. É uma forma especial de revolução. Uma revolução que não é de uma imposição de fora para dentro ou de cima para baixo, mas uma revolução interior. O yoga é sempre um convite para o despertar de nossa consciência, para descobrir aquilo que somos, uma aventura da consciência. E essa aventura ao encontro de nós mesmos nos lança no mundo com os outros, nos desafios de viver os encontros e desencontros de nossa existência com os outros no mundo. As crianças percebem de forma muito espontânea o que esse dobrar sobre si significa em termos essenciais. Essa experiência de dar aula de yoga para crianças é uma experiência fascinante, né? Porque nos tira do cotidiano habitual, né? E nos põe à prova quando a gente recorda, por exemplo, da nossa própria infância. E aí a gente vai para uma escola e dá aula de yoga para criança e vê todo aquele cenário tão familiar a todos nós, né? E eu tenho uma cena tão bonita que eu trago comigo nessa experiência de yoga para criança, que é essa afetividade, né? Que elas têm de maneira tão espontânea. Então as crianças, quanto menorzinhas, mais espontâneas elas são. Depois elas vão, claro, elas vão incorporando certas regras, certos padrões de comportamento, normas do que deve ser feito, do que não deve ser feito, e elas vão perdendo aos poucos essa espontaneidade. E aí nós tivemos o privilégio de conviver com crianças que ainda não
chegaram a esse momento de perda da espontaneidade e que manifestam muito espontaneamente sua afetuosidade. Dentro de si mesmo, mesmo que lá fora, fora de si mesmo, mesmo que distante, e assim por diante, de si mesmo há de infinito. Tudo de si mesmo, mesmo que pra nada, nada pra si mesmo, mesmo porque tudo sempre acaba sendo o que era de se esperar. Sim, está sendo maravilhosa a experiência. Os meninos, a princípio, para mim era tudo novo, e eles, com a prática da yoga, fui percebendo no decorrer do tempo que a yoga está trazendo, além do comportamento que está sendo melhorado na aula, eu percebo que os meninos estão se concentrando mais, principalmente no dia na quarta-feira, que é o dia da yoga. Procuro fazer um exercício de relaxamento que eu aprendi com vocês. E tem momentos até que os meninos dormem no momento de relaxamento, e isso graças a vocês. Nessa relação entre o trabalho com o yoga e a educação infantil, a formação humana dessa criança, é que na psicologia corporal a gente aprende que, na verdade, o corpo é a própria personalidade do sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez de um modo bem simples. A gente aprende que o tônus muscular, a mobilidade corporal, tudo isso está diretamente associado às sensações físicas, às emoções e aos estados mentais que aquelas crianças ou até os adultos vivem. De modo que a gente não consegue dissociar mais mente e corpo. Não tem dúvida sobre isso. Existe uma consequência nisso, né? E a consequência é a mais tranquilidade em sala de aula, né? Eu acredito que a gente pode esperar menos indisciplina. Acho que uma coisa está muito ligada à outra. Concentração, né? Tá trabalhando mais com isso. É porque assim, como eles são muito jovens, então talvez eles não tenham como saber lidar com isso oficialmente, tanto quanto a gente espera. Mas eu acho que é um passo. Quem sabe aí a gente não está dando esses primeiros passos agora para os posteriores, os adultos mais equilibrados. E aí a gente percebe também que na prática do yoga para criança, elas muito facilmente entendem, mais do que os adultos, que corpo e mente, corpo e espírito não são dissociados. Quando elas se abraçam, quando elas imitam árvores e pássaros, elas estão de alguma forma também expressando seus modos de ser, né? E permitindo um espaço de liberdade que a escola precisa desse espaço. As crianças pequenas, quando eles nascem, eles já vêm de um estado amplamente de meditação. E, portanto, para as crianças, você não ensina a meditação para as crianças, mas facilmente eles meditam. E quando eles fazem isso, com muita rapidez, eles se concentram, se harmonizam e fortalecem também seu psique, fortaleça seu campo emocional. Eles voltam no seu centro. Quando eles adquirem em seguida conhecimentos acadêmicos, se tornam cidadãos fortes, com propósito na vida, com clareza. Os adolescentes descobrem que podem frear os impulsos para o mundo exterior e desbravar outros sentidos de existir em sua própria consciência e trazer um novo atuar cuidadoso no mundo. Os adultos
se desobrigam, em alguns instantes, de sua carga de responsabilidades e papéis, e experimentam uma liberdade inusitada, ao brincar, ao se permitir explorar as potencialidades de movimento do corpo. Eu me entrego, na verdade é uma entrega, eu me entrego. Teve momentos aqui que eu estava passando por uma situação meio complicada, e aí eu percebi que naquele momento a yoga veio para contribuir para que o que eu estava sentindo fosse melhorado. Um dos desejos é que esse projeto se expanda tanto, né, que possa entrar na rede curricular escolar. Olha que maravilha, gente. O movimento que eles estão fazendo através desse projeto, né, possibilita que crianças comecem a se despertar, né, desde cedo, e a nos ensinar também que elas são agentes do próprio processo delas, né? E o quanto isso pode se reverberar, né, em seus pais, né, com seus coleguinhas, enfim, né? O que elas aprendem, elas levam. Entendendo então a importância dessa unidade mente e corpo, né, pensar em um trabalho de yoga para as crianças é fazer com que a gente entenda uma educação integral, aonde a gente não dissocie uma formação mental, um conhecimento racional, de um desenvolvimento também emocional, afetivo, físico, né, essas coisas todas integradas de um modo só. E está comprovado que com uma mistura apropriada de educação yógica, do yoga, no currículo, ajuda muito a harmonizar o estresse dessas crianças. Ajuda bastante a dar cola para eles. E você vai se surpreender quando você aprende que essas crianças, quando entram na escola oficiais junto com as outras crianças que estudaram, que conviveram em ambientes mais harmonizados, essas crianças são as melhores das aulas. Então sim, o yoga resgata as crianças. A ideia do projeto é de responder a seguinte questão: como as práticas psicofísicas do yoga podem contribuir para a aquisição de habilidades e competências do estudante e promover uma cultura de paz nas escolas, em contraponto às ondas de violência e de discriminação nas escolas públicas. O yoga, a educação humanista, uma educação que cuida do ser humano como um todo, da parte do físico, psíquico e espiritual. Procura a formar cidadão com um intelecto questionador, mas com um coração muito amoroso, criando assim uma personalidade bem especial, mente alta, coração ampla, que é o que nós precisamos hoje para a nossa humanidade. Nós sabemos, né, há estudos que comprovam, né, na biopsicologia do yoga, que certas posturas físicas, obviamente posturas feitas com o corpo, expressam estados de consciência. E isso traz repercussões em outros momentos de nossa vida cotidiana. Então o yoga não se encerra na prática física ali, na academia, mas ela também vai ser vivida em outros momentos, como por exemplo na sala de aula, na maneira como eu direciono a minha atenção para aprender aquele conteúdo que está sendo posto ali, e aprender aquele conteúdo não de uma maneira externa, mas trazendo isso para a minha vivência. Baba
Então, de novo, grato. Nos meus retiros espirituais, descubro certas coisas tão banais, como ter problemas, ser o mesmo que não. Resolver tê-los é ter, resolver ignorá-los é ter. Você há de achar gozado ter que resolver de ambos os lados da minha equação. Que gente maluca tem que resolver. Eu diria, o problema se reduz aos espirituais. Sinais iniciais desta canção: retirar tudo que eu disse, reticenciar que eu juro, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido,